Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim, tenho certeza que seu dia será incrível e maravilhoso, com muita paz, amor e alegria que vem do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Romanos 8:1, que diz: Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Embora essa passagem seja muito clara e nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, muitas pessoas ainda têm muita dificuldade com a culpa e com a condenação. Quando nos arrependemos e conversamos com Deus sobre essa situação, não devemos continuar a levar o fardo pesado da culpa e da condenação. Jesus nos libertou tanto da iniquidade quanto da culpa. Quando nos arrependemos de todo o nosso coração, podemos recomeçar, porque esse seu pecado já foi perdoado por Cristo na cruz. Além disso, Deus, ele se esquece e remove os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está distante do Ocidente. Depois leia Salmo 103, 12 e Hebreus 10, 17 a 18. Entenda, Jesus morreu como perfeito sacrifício na cruz pelos nossos pecados, e nenhum outro sacrifício ou jamais será necessário. A culpa que sentimos geralmente quando pecamos é nossa maneira de sacrificar, de pagar pelos nossos pecados, pelos pecados que cometemos. Pensamos que se nos sentimos infelizes e não nos permitimos desfrutar da vida, o nosso sentimento de culpa e de condenação ajudará a equilibrar a balança da justiça. Esse tipo de pensamento está totalmente errado. A culpa é um fardo invisível que nos desgasta e não nos faz bem nenhum. Ela impede o nosso progresso e nos torna incapazes de ter uma comunhão adequada com Deus. Porque porque devemos nos aproximar dele com fé e com confiança, não com medo e com culpa. Algumas pessoas são tão viciadas em culpa, elas não se sentem bem se não se sentirem erradas. Eu já fui assim e Deus me ensinou a usar a fé para viver livre da culpa e da condenação. Ou nós acreditamos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, né, plenamente na cruz, ou acreditamos que ainda, né, precisamos fazer obras, né, o nosso sacrifício com nossas próprias forças, né, que é totalmente errado, né, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados, pela culpa, pela condenação naquela cruz, né? Está consumado, né? Não precisamos mais carregar esse fardo pesado da culpa e da condenação, né? Jesus foi o sacrifício perfeito por nós, né? Nenhum sacrifício mais é necessário, né? Então, essa passagem de Romanos 8:1, ela nos instrui a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E uma das formas de fazer isso é lidar com os nossos pecados do jeito que o Espírito Santo nos diz para nos fazer, e não do jeito que o Espírito Santo nos diz para fazer. Não é nos arrependemos e depois nos sentimos culpados. Deus promete que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos eles. Se nos arrependemos e admitimos, isso está escrito em João 1:9. Deus, ele nunca faz nada pela metade, né? Portanto, comece a desfrutar da libertação da culpa e da condenação que está disponível a você. Não acredite nos seus sentimentos, creia no que a palavra de Deus diz sobre você, né? Então, comece a desfrutar dessa libertação, né? Da culpa, da condenação, né? Então, na lei, isso não era possível, né? Viver livre da culpa e da condenação, mas na nova aliança, a lei de Deus está escrita em nossos corações, né? Através do Espírito Santo que vive em nós. Então, nós temos essa liberdade em Cristo, né? Então, podemos viver, né, sendo guiados pelo Espírito Santo e não pelas nossas próprias
vontades, né? Devemos nos render a nossas vontades ao Senhor e não se cobrar tanto. Muitas vezes, né, nós ficamos se culpando por pecados do passado que Jesus já nos perdoou, né? E ficamos, né, com aquilo na mente, né? Sempre pensando, né? Devemos, né, esquecer, né, desses nossos pecados que já foram perdoados, né? E quando erramos, nós nos arrependemos, admitimos que erramos, né? E voltamos, né? Recomeçar com o Senhor Jesus, continuar firme, seguindo em frente, sem culpa, sem condenação, né? Confiando, né, que o Senhor está ali conosco para nos ajudar. Então, a culpa e a condenação nos desgasta, né? Nos destrói, nos faz mal, né? Nos impede de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, né, admita, né, que você, né, tem essa culpa ainda, essa condenação, né? Porque ela é muito sutil, muitas vezes está guardado lá no nosso subconsciente que nós nem sabemos, né? Muitas vezes dentro de mim ainda tem, né, alguma culpa, condenação, né? Que às vezes eu nem sei. E eu falo, Senhor, me revela. Revela o que está oculto no meu coração para que eu venha me arrepender e seguir firme em frente com Cristo, né? Porque Jesus nos fez livres naquela cruz, né? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus na cruz e podemos viver um relacionamento íntimo, né, e pessoal com o nosso Senhor Jesus e chegar ao Pai através de Cristo Jesus, né? Sem medo, sem culpa, sem condenação e desfrutar desse amor de Cristo no nosso dia a dia. Mas para isso temos que nos libertar dessa culpa e dessa condenação, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, viu? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tenha um excelente dia e um abraço no seu coração.